Queridos amigos, senhoras, senhores, primeiramente roguemos ao nosso divino e amado Mestre Jesus que nos proteja desse mal que acomete a humanidade inteira, que é o mal da obsessão. Sem nós percebermos visivelmente, podemos estar obsediados. É evidente que os espíritos levam a vantagem sobre nós muito grande, porque poucos têm o dom da vidência. E por conseguinte, sendo o recurso maior do espírito, as ondas mentais, o pensamento, a ideia, e como nós vivemos a pensar permanentemente, a emitir ondas de pensamentos no espaço, a receber ondas de pensamentos com emoções, consequentemente estamos sujeitos de manter contato com os espíritos, tanto bons quanto inferiores. Se forem contatos com os espíritos mais evoluídos, nós estamos nos engrandecendo. Se for contato com espíritos inferiores, nós estamos sendo obsediados. Portanto, Kardec, quando estuda a questão, ele divide a obsessão em três fases principais: a obsessão simples, a primeira fase, a fascinação, a fase um pouco mais grave, e a subjugação, a mais complexa, aquela em que o espírito toma posse de nós, toma posse dos nossos desejos. Quando se trata da obsessão simples, nós podemos nos libertar com certa facilidade, porquanto na obsessão simples é a ideia que chega a nós, tão somente a ideia fixa. Enfim, o que é obsessão? Obsessão é aquela intervenção constante de um espírito sobre o pensamento de um ser humano, tentando envolvê-lo. E essa insistência torna angustiante. No caso mais simples, o da obsessão simples, esse pensamento chega e sai com facilidade. Basta fazer uma prece. A gente pode estar fazendo compras no supermercado e estar naquele momento recebendo telepaticamente influência de espíritos bons ou maus, em casa, na rua, no hospital. Daí porque nós precisamos nos conscientizar que, sendo o recurso da obsessão pautado no pensamento, na ideia fixa, ter uma rigorosa vigilância sobre o nosso comportamento. Precisamos nos conhecer melhor para não sermos ludibriados pela espiritualidade inferior. Porquanto haverá casos em que
podemos até imaginar que fomos brutos, que fomos arrogantes, por uma questão da nossa personalidade. Não, eu sou assim, desse jeito, faz parte da minha personalidade, e às vezes não é. É uma característica de um espírito que está encostado, insuflando os nossos pensamentos. O que precisamos também saber, que o espírito não pode nos prejudicar se nós estivermos vigilantes. Outra informação importante: se nós não estamos pensando em algo, esse algo não pode ser colocado a nós pelos espíritos inferiores. Ou seja, se eu penso em enganar alguém, os espíritos se aproveitam do meu pensamento e ampliam esse desejo de ludibriar, de enganar, de trair, de beber, de jogar. Eles se aproveitam daquele impulso nascente para ampliar, multiplicar sua força e sua potência. A mediunidade não é de hoje, não é de ontem, é de milênios, porque é um recurso que Deus colocou à nossa disposição para evoluirmos. É sim evoluirmos, porquanto os homens das cavernas, quando se deitavam para dormir, seus espíritos saíam dos corpos e eram orientados por outros espíritos de como plantar a macaxeira, o inhame, o trigo, como fazer a massa do pão, do bolo. Era o processo mediúnico influenciando na evolução da humanidade. A filósofa Lúcia Helena Galvão, ela diz o seguinte: desde a antiguidade a literatura convoca o ser humano a duas propostas fundamentais: conhecer a si mesmo, dominar-se a si mesmo. Como dominar a nós próprios se nós não nos conhecemos? Como dominar a si mesmo se não nos conhecemos? Quem sou eu? Como é a minha personalidade mesmo? Às vezes é preciso que a gente use da humildade para perguntar às pessoas queridas, para opinarem sobre o que nós somos. Porque a gente se olha no espelho, o espelho não fala. É preciso se autoconhecer para controlar seus impulsos melhor. É preciso buscar esse conhecimento. Desde a Grécia Antiga, em que foi edificado o templo do deus Apolo em Delfos, em que se escreveu lá no alto do frontispício: conhece-te a ti mesmo. Nós não nos conhecemos, mesmo porque já tivemos muitas existências, mesmo porque somos influenciados pelos espíritos em muitas situações. Põe em vigilância. Portanto, lá no templo de Apolo, já existia mediunidade. As pitonisas, que eram as sacerdotisas do templo de Apolo, se concentravam para receber os deuses, para fazer o oráculo,
para adivinhar o futuro, para atender reis, rainhas, guerreiros que iam até a Grécia tirar suas dúvidas. Mas era uma mediunidade ainda embrionária, em que aquelas pitonisas, para se concentrarem, precisavam aspirar os gases que saíam das fendas rochosas, oriundas dos vulcões, provavelmente. Hoje não, hoje todos nós somos médiuns, de uma maneira ou de outra. Captamos o pensamento das pessoas, captamos o pensamento dos espíritos, transmitimos telepaticamente nossas intenções, e os espíritos ficam olhando para a gente, e não precisa nem botar crachá, olha e fita a gente alguns instantes e vê em torno de nós, escrito na nossa aura, o que estamos pensando. Quem somos nós? Embora não nos conheçamos, os espíritos nos conhecem melhor do que nós mesmos, porque eles veem nossos pensamentos, o que se passa conosco. André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, conta um fato interessantíssimo. De Josia, do casal Josia e Enésia. Enésia, uma dona de casa exemplar, e Josias, aquele maridão com 3 filhas, mas que não estava muito aí para vigilância, oração, isso é secundário. E nas saídas dele para o trabalho, viu uma jovem, encontrou-se com uma jovem, encantou-se com ela, e começou a receber telepaticamente a imagem dela. E ela começou a receber telepaticamente a imagem dele. É a base da paixão. É a base da obsessão. Essa troca de informações, um emite o pensamento, o outro capta, o outro devolve o pensamento e eu recebo. Anésia começou a notar que Jovino estava ficando frio. Estávamos um marido meio desleixado com as filhas e com ela mesma. Começou a reclamar. Ele começou a arranjar desculpas para sair de casa, para dizer que tinha serões a fazer, plantões. E ela começou a se encher de ódio e de ciúme, e nisso ela começou a ver na tela mental a imagem daquela mulher perambulando o seu lar. A gente não imagina que uma obsessão seja dessa forma. Alguém que olha para alguém, que transmite uma imagem, que aquela imagem toma uma consistência que de repente é sentida e vista por médiuns, por pessoas sensíveis. É uma obsessão simples que se encaminha para a fascinação, para a paixão. E os espíritos, André Luiz, Alexandre, compadecem-se de Anésia e fazem uma terapia de passes com ela, pedindo que ela perdoasse ou se protegesse contra o ódio, porque o erro, se fosse dele, deixasse o erro com ele, mas não se envolvesse negativamente,
porque aquela mulher estava desejando mal a ela mesma, a Anésia. Estava havendo uma guerra telepática, vibratória, deletéria entre eles. Há vários anos atrás, eu recebi um telefonema de um conhecido, que diz: Anélis, eu estou numa situação complicada, porque eu amo a minha esposa, mas apareceu uma dona no meu caminho, que tem perturbado o meu juízo, eu estou ficando doido, eu não quero nada com ela, já disse a ela que eu não quero nada, que suma, que desapareça, mas os obsessores são danados mesmo. Eu vou para o ponto de ônibus, ela está no ponto de ônibus, eu vou para o hospital, ela vai para o hospital, eu vou para o cinema, ela está lá no cinema. Como é que o espírito vai, sabe? O obsessor só pode levar, encaminha por intuição e me deixa lá na porta. Eu pego o telefone e ela está telefonando, eu troco de telefone, ela está telefonando. Como é que descobre? Eu não sei. Como é que eu me livro disso aí? Eu disse: bem, o caso é o seguinte: a obsessão telepática só acontece quando há uma afinidade, um desejo de um para o outro. Porque se um gosta e o outro não gosta, a ligação cai. Mas se um gosta e o outro gosta, a ligação se sustenta. Mas eu não quero. Eu então fiz aquela pergunta. Agora me diga o seguinte: vocês que não querem, tudo bem, mas ela é feia, horrorosa ou bonita? É bonita, olha aí. Só em achar bonita fez um elo de ligação. Passe a achar feia, não se interessar, e a ligação, tempos depois, foi cortada. Esse interesse entre as pessoas é um vínculo que se faz no campo do amor, no campo do ódio, no campo da paixão, no campo da obsessão. É o mesmo vínculo, o mesmíssimo vínculo. Mas nós somos descuidados. O orador espírita mineiro Vinícius Lara, ele fazendo uma palestra sobre a obsessão, ele disse assim: queridos irmãos obsidiados. Eu fiquei assim atravessado. Dizer que todo mundo era obsediado, mas não é que ele quase tem razão, porque poucos escapam da obsessão. Porque a gente, quando menos espera, tem um pensamento martelando na gente e pode ser uma obsessão. E a obsessão não só é de espírito não, é de ser humano para ser humano. A obsessão é também por interesses materiais. Você quer comprar uma coisa, quer fazer uma coisa, você está com a obsessão. Aquele pensamento que não sai, aquela ideia fixa. Obsessão é ideia fixa. E por que a gente não tira essa ideia fixa da gente? Porque a gente não sabe se controlar. Conhecer a si mesmo, dominar a si mesmo. As duas questões que a filósofa Lúcia Helena indicou para nós alcançarmos a sabedoria. Nós precisamos alcançar a sabedoria. Mas nós espíritas somos passíveis de obsessão? Sim, senhor. Sim, senhora. Nós temos como tratar, mas não estamos livres. Tratamos da obsessão com água fluidificada, com passes magnéticos, com atendimento fraterno, com reuniões mediúnicas de desobsessão, em que o espírito pode dar comunicação e ser evangelizado. Mas isso não impede de sermos obsediados. Sabe aquele dirigente do centro espírita que não tem que convença que ele está errado? Ele faz tudo errado, é teimoso, não tem que convença. Ele pode estar obsidiado por fascinação dos tipos de mediunidade obsessiva. A fascinação é a pior, porque é aquela pessoa que está fazendo errado, todo mundo está vendo que está errado, mas que ele não admite que está errado.
porque está fascinado, ele não vê o erro. Pode estar um palmo do nariz dele e não vê que está errado. É muito perigoso a fascinação. É o mais difícil de ser curado, é a fascinação. Porque você vai dizer que precisa se tratar, ele é capaz de lhe agredir. Não, eu estou perfeito. Essas atitudes são minhas, não são deles não, são do obsessor. Por falta de quê? Por falta de autoconhecimento. Ele não se conhece, então pensa que as atitudes dele, as atitudes que ele está tomando são dele, quando não são. São atitudes do obsessor. Como seria bom se nós tivéssemos humildade para, em conversa íntima, em casa, principalmente em casa, reunir a família e dizer assim: digam tudo que sabem a meu respeito, apontem meus erros, eu quero saber deles, e fazer um caderno e anotar um por um para ir corrigindo, porque a gente próprio não se vê, não vê nossos próprios erros. Quando eu era garoto, eu não sei qual a idade que eu tinha, eu imagino que eu tivesse uns 12 anos. E meu pai me levava, junto com meus irmãos, para a praia de Ponta de Campina, em João Pessoa, uma praia junto da Intermares. Nós saltávamos de ônibus na BR, atravessávamos o matagal e íamos para a praia de Ponta de Campina. Era a praia de um cidadão muito rico em João Pessoa, ainda parente do meu pai, dos meus avós, Álvaro Jorge. E lá ficava hospedado pastores evangélicos da família, porque a nossa família espírita ficou metade espírita e metade evangélica. E um desses dias que eu fui à praia, eu fiquei impressionado, por uma coisa simples, mas fiquei impressionado, que meu pai me chamou e disse: filho, o pastor, meu primo, nos convidou a almoçar com ele na casa vizinha, e fomos. E quando chegamos lá e ficamos em torno da mesa para o almoço, os pratos todos prontos, que eu pensei que ia começar a comer, ele pediu silêncio, levantou-se e fez uma bela oração de agradecimento a Deus pelo alimento colocado na mesa. Eu nunca mais esqueci, nunca mais. Nós espíritas poderíamos ter esse costume. Sempre que eu me lembro, eu faço uma oração agradecendo a Deus em silêncio. Mas eu poderia fazer em voz alta, eu poderia pedir que todos fizessem, mas não tenho feito isso. Eu faço sozinho, comento às vezes, mas faço de mim para mim mesmo. André Luiz, no livro Missionário da Luz, ele relata um fato ligado, que faz conexão com o que nós relatamos. Ele visitou o lar de Esther. Esther na sua casa, contando com ela, eram 6 pessoas. A mesa estava posta, e na hora da refeição, tinham 12 pessoas almoçando. 12. Os 6 espíritos encarnados de carne e osso
e 6 espíritos desencarnados comendo junto. Cada um tinha um companheiro sugando o alimento. Cada pessoa ingeria metade das proteínas, porque a metade é para o espírito. Por falta de vigilância e oração, por falta de sintonia mental no bem, nós estamos sujeitos a sermos obsediados na hora da refeição, na hora de dormir. Quantas vezes vamos nos deitar sem orar, porque sob a alegação de cansaço, e somos arrastados para as trevas, e amanhecemos no dia seguinte mais cansados do que nos deitamos. Nós pensamos que somos fortes, mas nós não nos conhecemos. Não somos fortes coisa alguma. Qualquer ventania nos derruba. Qualquer obsessor nos atropela. Qualquer tentação estamos sujeitos a sucumbir se não tivermos vigilância e oração. Vigilância e oração. Como dizíamos, os espíritos levam vantagem sobre nós, porque nós não os vemos e eles nos apreciam. A vantagem é 10-0. E aí eu me lembrei do mito do anel de Giges, contado por Platão 400 anos antes de Cristo. Ele conta que um pastor de ovelhas ia cuidando do seu pastoreio, quando um tremor de terra abriu uma fenda no chão, e ele, por curiosidade, coisa que ninguém aqui tem curiosidade, o ser humano não é curioso, abriu uma fenda, ele foi olhar o que tinha dentro daquela fenda, e constatou que tinha um cavalo metálico, um cavalo de ferro lá embaixo. Não satisfeito, desceu a rampa e foi olhar de perto o cavalo. No ventre do cavalo havia uma brecha, um buraco. Ele botou o rosto naquele buraco e percebeu que lá dentro do ventre tinha um anel. Toda vez que a gente acha uma coisa, quase sempre a gente olha para todos os lados, saber se estão olhando para a gente, saber se estão vendo o que nós vimos, ou se estão percebendo que nós achamos alguma coisa. Ele fez isso, olhou, não tinha ninguém olhando para ele, pegou o anel, botou no dedo, olhou de novo, ninguém viu, o anel é meu. Já que ninguém viu, é meu. Será que é assim que devemos proceder? Será que porque as pessoas não viram, aquilo nos pertence? Será que é assim que funciona? Ele saiu do buraco e foi pastorear. Uma semana depois, o rei convocou todos os pastores para prestar contas ao reino. E na prestação de contas, ele estava brincando com o anel, rodando o anel. Quando ele rodou o anel, que a pedra ficou para dentro da mão, ele percebeu que ninguém estava vendo mais ele. Ninguém estava mais o vendo. Quando ele voltava para o som do anel, começavam a falar com ele. Então ele entendeu que aquele anel era mágico, que em dada situação, a pedra ficando para dentro da palma da mão, ele ficava invisível. O que foi que ele fez? Girou a pedra para dentro da palma da mão, invadiu o palácio do rei, envenenou o rei e depois casou-se com a rainha. A questão de a pessoa não ser vista, a questão que será que nós somos honestos?
Ou só somos honestos porque não estamos sendo vistos ou não estamos sendo vigiados? É bom ser honesto sem que ninguém esteja nos vendo. Os espíritos não são honestos conosco, esses que nos obsediam, porque sabem que não são vistos e ficam ao nosso lado, dia e noite, nos obsediando, fazendo quem gostar de beber, continuar bebendo, de jogar, continuar jogando, quem tem suas taras, continuar com suas taras, quem está se alimentando de forma exagerada, ficando empanzinado, da mesma forma. A obsessão faz parte do universo do planeta, do universo da criatura humana, em toda parte, porque é um contato que existe da criatura com o Criador, através dos vínculos telepáticos. Agora, se minha opção é me ligar com o mal, o problema é meu, mas que é um dom, que é neutro, o dom da mediunidade é neutro. Se eu escolho o caminho errado, o problema é meu. Eu tenho que escolher o caminho do meu mentor espiritual, do meu anjo da guarda, das vibrações do bem. Esse é que é o caminho. Ninguém está livre das tentações, das obsessões. Jesus, o mestre amado, o divino pastor das ovelhas, mal nasceu entre nós. Herodes o Grande, obsediado, quando soube que foi enganado pelos pastores, aliás, pelos reis magos, revoltou-se e mandou matar todas as crianças de 2 anos abaixo. Era a obsessão tomando conta dos caminhos. Quando Jesus começa, no início da sua pregação, o outro Herodes, o Herodes Antipas, passa a viver com Herodias e manda decapitar João Batista, o primo de Jesus. Os discípulos do mestre, discípulo de Jesus, quando ele comentava: eu preciso ir a Jerusalém, me entregar aos doutores, me sacrificar, ser crucificado. Aí Pedro disse: mestre, que isso não te aconteça. Estava tentando Jesus para que ele desistisse da sua missão. Estava naquele momento Pedro sendo obsidiado, e Jesus disse para Pedro: Pedro, afasta-te de mim, Satanás, que estás servindo de pedra de tropeço para mim. Judas também foi obsidiado a vender o Cristo por 30 moedas. Então ninguém se engane que a obsessão realmente é algo complexo que convive entre nós, mas é preciso ter vigilância e oração e conhecer quem somos nós. Se as nossas atitudes estiverem variando, se nós estivermos agindo de uma forma imprópria do nosso habitual, se mudamos, então vamos fazer uma autoanálise. Por que eu agi assim? Porque meu temperamento está mudando sem justificativa. No capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, há um relato interessante do apóstolo Paulo, em que ele faz curas em nome de Jesus, expulsa obsidiados, cura obsidiados, enfermos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele tinha autoridade moral, ele tinha grandeza de espírito, ele tinha fé. As pessoas atacavam-no na rua para arrancar lenços dele, pedaços de tecido dele, para levar para casa, porque aquilo servia de amuleto para curar enfermidades, e curava. Chegava para ele obsediados amarrados, e ele impunha as mãos e expulsava aqueles obsessores. O sacerdote do templo da Judeia, Seva, ficou sabendo disso e ficou com inveja. Como é que
Um homem qualquer aí, um tal de Paulo, faz isso que eu não faço? Chamou os filhos, 7 filhos, e vá, procure saber qual é o milagre, o mistério, a mágica que ele usa para expulsar os espíritos obsediados, que obsediam as pessoas. E os filhos do sacerdote Cefas seguiu Paulo pelos caminhos, foram vendo o que ele fazia, anotaram os dizeres dele. E quando chegou então um obsediado amarrado, que soltaram o obsediado, e disse: agora, vamos usar as palavras de Paulo. Te conjuramos, ó espírito imundo, em nome do Jesus que Paulo expulsa, nós te expulsamos também. Mas faltava hierarquia espiritual, faltava grandeza espiritual para os filhos de Cefas. Não basta dizer, estamos dizendo em nome de Paulo, não vale. Sabe o que foi que o espírito obsessor disse pelos lábios do obsediado? Eu conheço Jesus de Nazaré. Se fosse ele que chegasse aqui, eu saía na hora. Eu conheço o apóstolo Paulo. É um santo este homem, extraordinário. Vocês 7 não vale porcaria, não vale nada. Quer ver? Arregaçou as mangas e partiu para cima. Agarrou-se com 2, 5 correram e a briga foi grande. Tabefe, murro, pontapé. Os 2 saíram correndo despido, nu, gritando, todo arranhado. Jesus, o mestre de amor, nos convoca à vigilância e à oração. Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, nos convoca a fazer uma recapitulação diária, antes de dormir, uma autoanálise aprofundada do que somos, do que fizemos, para nos compreendermos melhor, para identificarmos o que nós fizemos de errado, para nos corrigirmos. Por isso é que nós temos na doutrina espírita o receituário médico capaz de nos libertar. O remédio é o amor, o tratamento é vigilância e oração. E assim nós ficaremos à salvaguarda da obsessão, que é uma enfermidade que se alastra por todos quantos não estão em vigilância, em oração. Que Deus nos abençoe.